Pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está me ouvindo aí. Vamos falar aqui um pouco sobre a tal da Ellen White, né? A, a mentora a propulsora do Adventismo, né? Que ela foi uma das fundadoras da Igreja Adventista, junto com, acho que com Guilherme Miller ou William Miller, né? Como está escrito nos registros adventísticos da Adventista do Sétimo Dia. E também é o tal do James Miller. Entendeu, meus irmãos? Então, vamos falar aqui acerca o seguinte: se ela é racista ou não. Aí vocês vão tirar as suas conclusões e vocês mesmos vão fazer seu ponto de vista. Entendeu, senhores? Então, sem mais demandas, né? Vamos ver o que interessa. Ellen White aconselhava contra casamentos interraciais, principalmente entre brancos e negros, por causa das dificuldades sociais da época. Ela acrescentava que esses casamentos poderiam gerar conflitos, embaraços e desviar a atenção da missão espiritual. Como assim? Como assim desviar da atenção espiritual? Vamos ver aqui. Ela também mencionava que isso poderia trazer desafios adicionais para os filhos do casal. Mas é importante lembrar que o foco dela era proteger as pessoas e não discriminá-las, segundo o que ela diz, né? Segundo o que ela diz, mas assim, ó, eu até entendo porque Ellen White, ela tentava o quê? Proteger as pessoas contra o racismo naquela época, né? Contra a tal da segregação racial. Porque assim, porque daquele tempo lá existia um racismo muito grande entre os negros, né? E às vezes a mulher, o homem, gostava de uma mulher negra, ou de um cara que é negro, né? Ou de um cara que é negro, né? Ou de um cara que é negro, ou de um cara que é negro. E aí era discriminado por causa disso. Principalmente se tivesse filhos, né? Se tivesse filhos, né? Através daquela união, né? Interracial, né? Interracial entre eles. Eu até entendo por esse lado, mas pelo outro lado, ela foi sim preconceituosa. Ela foi preconceituosa acerca disso aí, porque eu sei que por um lado ela tentou proteger, principalmente o negro, né? Mas principalmente a reputação das pessoas brancas, né? Porque namorar um cara negro, naquela época lá, era como se fosse uma pena de morte, por exemplo. Naquela época era. Por um lado, eu até entendo o ponto de vista de Ellen White, mas por outro lado, não. Entendeu, irmãos? Então, por um lado, ela quis proteger, mas por outro lado, ela foi racista sim. Ela não foi uma racista de forma intencional. Ela foi uma racista em termos assim de querer proteger o homem branco, a mulher branca, de um escândalo, de uma perseguição, entendeu? Principalmente se houvesse filhos, né? Houvesse filhos, casamento, entendeu? Entendeu? Aí, como posso falar a você, meu Deus, é isso mesmo, entendeu? E ela falou o seguinte, ela acreditava que esses casamentos poderiam gerar conflitos e embaraços e desviar a atenção da missão espiritual. Tem nada a ver. Eu conheço, naquela época mesmo, tinha pastores ou mulheres que eram negras e brancas, que eram casados com homens brancos, que eram casados com brancos e negros, né? E a comunhão espiritual deles, né? E a comunhão espiritual deles
não se abalava, entendeu? Naquela época lá, entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então, porque, por exemplo, um pastor ou um homem que é cristão, que é negro, poderia muito bem casar com uma mulher branca cristã. Assim também como um homem branco um homem branco cristão poderia muito bem casar com uma mulher negra cristã e houver nenhum e não houver mal nenhum. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Então, isso não interfere na vida espiritual de ninguém. O casamento interracial, né? Entre brancos e negros. Isso aí na minha opinião, é uma falácia de Ellen White, entendeu? Pode fazer que ela quis proteger mesmo. Mas, por um lado, ela é racista sim. É como se eu falasse assim, ó. É como se eu falasse assim. É como se eu falasse assim. Eu tivesse um filho negro. Eu falasse assim, fulano, não namore mulher branca não, que mulher branca, algumas delas não gostam de preto. Não gostam de preto. Eu estaria colocando na cabeça dele o preconceito, né? Que as pessoas iam excluir ele devido à cor da sua pele. E não é bem assim, pô. Nem todo mundo é racista. Nem todo branco ele é racista. Mas todo racista é branco. Entendeu? E o pior racismo não é do branco. É do próprio negro mesmo. Entendeu? Porque eles mesmos se excluem devido a opiniões preconceituosas ou meio preconceituosas dessa tal de Ellen White. Entendeu, meus irmãos? Então, de uma forma ou outra, na minha opinião, ela é racista sim. Pode ser que alguns considerem que não, entendeu? Mas eu acho que ela é racista sim. Ellen White, na época que viveu, aconselhou contra casamentos interraciais, principalmente entre brancos e negros, porque ela acreditava que isso poderia gerar sofrimento para os filhos e também controvérsias sociais. Ela sempre reforçou que, diante de Deus, todas as raças são iguais. O foco dela era evitar dificuldades sociais e proteger as famílias, e não discriminá-las. Mas assim, ela tentou proteger, porque na época, ela tentou proteger, né? Mas por um lado, ela também foi racista. Ela foi tão racista como as mais pessoas que estavam lá, porque assim, de forma ideológica, ela é sim racista sim. Ela é considerada racista sim. Não pelos adventistas, né? Até alguns adventistas falam que ela é racista, mas não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar acerca disso. Mas de forma histórica, ela é racista, como também ao mesmo tempo não é. Porque é muito fácil alguém branco como Ellen White pregar sobre essas coisas, né? Agora imagine, se Ellen White ela fosse negra, será que ela ia pregar desse jeito aí, como ela pregava na época, sobre isso aí, que ela aconselhava a negros e brancos não se relacionar, não ter relacionamento? Me diga aí. Porque eu creio que como eu estava falando, se Ellen White fosse negra e o marido dela fosse negro ou branco, sei lá, será que ela ia pregar acerca disso? Será que ela ia aconselhar as pessoas a não casarem com negros, né? Ou os negros não casarem com brancas, ou os homens, ou as pessoas brancas não casarem com os negros, e os negros não casassem com os brancos, com o povo branco? Briga aí, se ela fosse negra, será que ia ter essa pregação? Aí ela fala assim, mas foi Deus que usou ela para falar essas coisas. Será que foi Deus mesmo?
que falou isso aí, porque por um lado ela tentou amaciar, mas por outro lado ela tentou ser um pouquinho preconceituosa. Agora, aí pense comigo, será que se fosse nos tempos de hoje, ela ia ser considerada racista ou não? Se fosse nos tempos de hoje, sim, ela ia ser considerada racista, sim, com certeza. Mas como naquela época lá, no século XIX, existia uma segregação racial, então, como eu falei, de forma histórica, ela pode ser racista, como também não pode ser, entendeu? Mas é mais assim, pode fazer que por um lado, de forma bem sutil, ela foi racista assim, ela foi racista assim, entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então é bem isso aí. Porque assim, Ellen White, na época dela, aconselhava contra casamentos interraciais, especialmente entre negros e brancos, porque ela acreditava que isso poderia gerar dificuldades sociais para os filhos e controvérsias. Mas ela sempre reforçou a igualdade de todas as raças diante de Deus. Entendeu? Diante de Deus, né? Diante de Deus, mas diante de algumas pessoas não é bem assim não. Quer dizer, ela tentou aqui amaciar aqui o discurso, né? O discurso dela aqui é amaciar que diante de Deus todo mundo é igual. Mas ela prega para que o homem negro, que as pessoas negras e brancas não se relacionem, né? Não tenha filhos entre eles. Como é que você fala que Deus, diante de Deus, todo mundo é igual, sendo que você prega acerca de segregação racial, que a pessoa negra não pode se envolver com pessoas brancas e não ter ter filhos e família? Me diga aí, entendeu? Então ela transmitiu aqui um preconceito, um racismo aqui camuflado, né? Camuflado de pregação, né? Camuflado que Deus ama todo mundo, entendeu? Isso é verdade. Mas porque ela usou isso aí, mas para maquiar e amenizar o discurso preconceituoso dela, entendeu? É como o diabo. O diabo quando atentou Jesus, falou o seguinte: que se jogue daí do alto, que se não sei o que Deus vai te livrar, entendeu? Jogou o Salmo 91, citou o Salmo 91, entendeu? Lá para Jesus lá, Jesus falou assim, ó: não atentarás no Senhor teu Deus, entendeu? Então, o diabo também fala de Deus para acalentar o coração das pessoas, entendeu? Mas ao mesmo tempo, o diabo quer o quê? Matar, roubar e destruir. A mesma coisa é a tal Ellen White. Por um lado, ela falou que Deus ama todo mundo e tal, mas por um lado, ela aconselhou a casais, as pessoas negras e brancas a não se relacionarem, né? A não se relacionarem de forma interracial, né? Ter família, filho e etc. Entendeu? O que Ellen White defendia era que, na época, havia muitos desafios sociais e culturais em casamentos entre pessoas de raças diferentes. Ela acreditava que isso poderia gerar conflitos, preconceitos e até dificultar o crescimento espiritual da família, porque a sociedade da época era bem mais dividida. Ela não dizia que uma raça era superior à outra, mas que isso poderia trazer complicações em um tema bem delicado. Mas é interessante entender o contexto histórico. Na verdade, a visão dela era muito influenciada pelo contexto da época, que era bem racista. Ela acreditava
que, apesar de todos serem iguais perante Deus, quer dizer, isso aqui é o que ela diz, né? Havia diferenças que deveriam ser levadas em conta. Tá aí, ó. Para evitar conflitos. É um tema bem controverso e que hoje em dia é visto com outros olhos. No caso de Ellen White, o contexto era o seguinte: ela vivia em uma época em que havia muitos preconceitos raciais, de gênero, mesmo pregando a igualdade. Ela às vezes refletia essas limitações no seu tempo. Quando ela fala sobre a união entre raças e gêneros, ela está tentando abordar questões espirituais que poderão gerar conflitos ou divisões, mas isso acaba soando contraditório. As dificuldades espirituais que ela menciona está ligada ao preconceito, à dificuldade de aceitar e à manutenção da harmonia na comunidade, mesmo quando se prega a igualdade. É um tema bem interessante. Ellen White, no conceito do século XIX, do conceito do século XIX e o início do século XX, defendia a ideia que, perante Deus, todas as pessoas eram iguais e que a igreja deveria refletir essa unidade. Porém, ela também vivia em uma sociedade extremamente segregada. E isso se refletia em algumas de suas atitudes e conselhos. Ela incentivava a integração racial, mas na prática a igreja demorou um pouco a seguir essas ideias. Ela também teve algumas posturas que pareciam contraditórias. Então, a visão dela era progressista para a época, mas não totalmente livre dos preconceitos da sua sociedade. É um tema bem complexo, e é verdade, viu? Você vê aqui, ó, que até a arte, você vê que aqui, ó, na época, as atitudes dela e as palavras, ela falava uma coisa, mas a atitude dela era bem diferente, entendeu? Já que ela falava que todos nós, diante de Deus, éramos iguais, porque ela não casou com um cara branco? Hein? Então você vê aí, a hipocrisia já começou aí, ó. E aí se refletiu para os seus seguidores. Não estou falando que os adventistas, alguns deles são racistas, não, entendeu? Mas alguns deles não são racistas. Mas alguns deles são hipócritas. Alguns deles são muito assim, leva tudo ao pé da letra. Leva tudo ao pé da letra. E como posso falar a vocês, muito intriguentos, entendeu? Gera intriga, entendeu? Fala mal das pessoas, entendeu? A fita bem como também tem em outras igrejas lá, mas o corre-pau nos adventistas é isso aí, entendeu? Quando você vai questionar acerca das suas filosofias, né, e das suas doutrinas, alguns deles lá, né, são muito arrogantes acerca disso aí, entendeu? Acerca do que as pessoas questionam contra eles lá, entendeu? Então é isso aí mesmo. Então, vamos continuar aqui, né? Então, ela realmente pregava a igualdade racial e a unidade em Cristo, mas no dia a dia a igreja que ela ajudou a fundar ainda tinha certas restrições
como separação de membros por raça. Ela também fez alguns conselhos para que a igreja fosse mais inclusiva, mas nem sempre isso foi prontamente aplicado. Então, em uma contradição interessante, as ideias dela eram bem avançadas, mas na prática demorou um pouco para acompanhar. Aí eu te pergunto, como é que ela prega sobre igualdade racial, sendo que a própria igreja é dividida entre raças? Você não está vendo que é uma controvérsia, uma hipocrisia aí? Vamos ver aqui no estudo aqui. É um reflexo bem interessante da época. Apesar de Ellen White pregar a igualdade racial, a igreja adventista no início teve sim uma separação racial com igrejas separadas para negros e brancos. Essa divisão foi sendo gradualmente separada, mas demorou um bom tempo. Então, em um reflexo de como as ideias de inclusão nem sempre se traduzem imediatamente em épocas, especialmente em contextos sociais mais complicados. Para você ver, ela pregava acerca disso aí. Mas ao mesmo tempo, a igreja que ela ajudou a fundar, ela não era assim, porque assim, ó, a igreja, toda igreja é assim. A igreja primitiva, ela refletia o Senhor Jesus. Mas as igrejas que foram feitas por inspiração humana, como por exemplo Batista, Universal, Adventista, Igreja Luterana, ela reflete o reflexo do seu Criador. Entendeu? Edir Macedo, a Igreja Universal tem um reflexo do caráter de Edir Macedo, a Igreja Batista tem um reflexo do Criador deles lá, né? Que é o seu nome. De Igreja Internacional tem um reflexo do caráter de R.R. Soares. A Igreja Deus e Amor é de Martim Miranda e outros lá, entendeu? Porque a igreja, apesar que a igreja não foi Deus que criou, não foi Jesus que criou, foi o próprio homem que fundou a igreja, né? Porque a igreja primitiva, ela refletia, apesar que Jesus não fez a igreja primitiva, mas refletia mais o reflexo do caráter do Senhor Jesus do que as outras igrejas, né? Por mais que a igreja fosse primitiva, ela refletia mais do caráter e o proceder do Senhor Jesus, apesar de todos os defeitos delas. Diferentemente de outras igrejas que foram feitas tanto daqueles tempos como as de hoje em dia. Né? Entendeu? Como as que foram feitas no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, até os tempos de hoje. Entendeu, meus irmãos? Então, cada igreja tem um reflexo do seu Criador, do seu mentor. Assim como tudo que você faz na vida, assim como tudo que as pessoas fazem na vida, tem um reflexo do seu Criador. Entendeu, meus irmãos? Segundo o que diz aqui no estudo aqui, a Igreja Adventista, ao longo da história, passou por processos de amadurecimento em relação à inclusão racial. Ellen White, ela defendia a igualdade, mas na prática a Igreja demorou um pouco para realmente aplicar isso. Houve segregação com as igrejas. Como eu falei aqui, ela defendia a igualdade, mas na prática a igreja demorou um pouco para realmente aplicar isso. Houve segregação com as igrejas separadas por raça.
E isso foi sendo superado ao longo do tempo, principalmente no século XX. É um processo de evolução que reflete a sociedade da época. Ellen White realmente tinha uma visão de igualdade em relação à salvação. Por exemplo, o negro poderia ser salvo, assim como o branco. O negro poderia ter o nome escrito no livro da vida, assim como o branco poderia ter o nome dele escrito no livro da vida. Mas a implementação prática disso na igreja demorou um pouco, refletindo em contextos sociais da época. Aos poucos, a igreja foi mudando e se tornou mais inclusiva. É interessante ver como essas ideias foram sendo incorporadas com o tempo. Entendeu, irmãos? Então, a igreja ela refletia o que Ellen White era, o que a época era, o que Ellen White era na época. Entendeu? Ela falava sobre salvação, sobre igualdade entre as raças, mas na prática a igreja não era assim, a igreja adventista não era assim, porque houve uma separação, uma apartheid, né, entre negros e brancos. Quer dizer, por exemplo, a igreja adventista tinha os lugares que eram para negros e brancos, assim como tem em algumas igrejas, né, como por exemplo a tal da Igreja da Consagração do Brasil. Homens e mulheres, eles sentam separados um do outro. As mulheres com um véu e os homens do lado e as mulheres do véu do outro. Entendeu? Mas porque nessa igreja aí da Consagração Cristã do Brasil é assim, entendeu? Mas a separação é entre sexo. Mas na Adventista na época, a separação era entre raças. E aos poucos isso foi mudando, né? Foi mudando com o tempo, como foi se modernizando, isso foi mudando. Entendeu? Eu acho que foi depois que ela morreu, faleceu, que a igreja começou a mudar. Entendeu? A revolução progressista na igreja adventista se manifestou em várias áreas. Por exemplo, com o tempo, a igreja passou a ser mais aberta à prática, à participação das mulheres em funções ministeriais, como pastoras, e também passou a adotar uma postura mais inclusiva em relação às questões de diversidade, como raça, gênero e até mesmo questões de saúde mental. Então, é uma mudança que foi acontecendo gradualmente, mas que trouxe a igreja para o contexto mais atual. Mas assim, a igreja adventista começou a mudar depois que Ellen White e os seus fundadores, eles faleceram. Aí a igreja adventista começou a se adaptar aos tempos modernos, mas isso aí foi aos poucos, né? Muitas mudanças que a gente vê na igreja adventista em relação à inclusão e à igualdade realmente começaram a se intensificar depois que os fundadores e líderes originais já tinham falecido. Com o tempo, a igreja foi se adaptando aos novos contextos sociais. E essa ideia de igualdade entre as raças, por exemplo, foi se solidificando aos poucos. É um processo bem interessante de acompanhar. Em resumo, a igreja adventista passou por um processo de mudanças
em relação à questão do racismo. Inicialmente, os fundadores e líderes tinham visões mais limitadas. Isso está falando aqui dos líderes originais. Kerry White, William Miller, o Guilherme Miller e James Miller e outros aí. Mas com o tempo, especialmente depois que eles já não estavam mais no comando, quer dizer, depois que eles morreram, né? Depois que eles morreram, a igreja foi se adaptando e promovendo mais inclusão e igualdade, especialmente em relação às raças, principalmente as negras, né? As negras. Esse processo foi gradual, mas em um exemplo bem interessante, é um exemplo bem interessante de como as instituições evoluíram, entendeu? Como eu falei, depois que Kerry White, William Miller, ou Guilherme Miller, ou James Miller e outros aí que foram os fundadores da Igreja Adventista morreram, a igreja começou a evoluir, viu? Começou a evoluir nessa questão da igualdade racial, entendeu? Então, quando eles estavam vivos, né, eles pregavam a igualdade racial, mas por outro lado, a igreja era dividida. Se a igreja era dividida entre negros e brancos, é porque os seus líderes, eles também eram divididos. Eles eram divididos, entendeu? Mas com o tempo, depois que eles morreram, a igreja começou a se adaptar aos tempos modernos e com a inclusão e com a igualdade, né? Entre as raças. Entendeu, meus irmãos? Aqui diz o estudo, né? É realmente um tema bem complexo. A gente tem que considerar o contexto histórico da época, que influenciava bastante as ideias e atitudes das pessoas. E ao mesmo tempo a forma como a igreja foi mudando ao longo do tempo. É um debate que vale muito a pena e que acho que é importante analisar tudo com bastante cuidado. Entendeu? Mas assim, na minha opinião, como eu falei, de forma ideológica, Ellen White, assim como os líderes da igreja adventista, eles eram racistas sim, entendeu? Principalmente porque principalmente naquela época que ajudava, né, um pouco, né? Que a época e a influência daquela época ajudava muito a segregação racial entre negros e brancos. Então, Ellen White sim, e a maioria dos líderes da Adventista, eles eram racistas sim. Por mais que você não ache, é o que alguns pensam, né? Aí você fala assim, mas eu não sou alguns. Não importa, meu irmão, se você pensa diferente ou não. Mas a maioria pensa. Entendeu? Até os adventistas pensam. Entendeu? Mas de forma histórica, pode fazer que ela era como não. Entendeu? Mas na minha opinião, ela é sim racista. Somando 2 mais 2, ela é sim racista. Tanto ela como os propulsores do adventismo. Como os criadores da adventista. Como os criadores da igreja adventista do sétimo dia. Eles eram sim racistas. Mas de forma histórica, eu vejo assim, sinceramente que não. Mas por um lado, eles eram assim um pouquinho racistas sim. Tinha na pregação deles lá, e no jeito, na atitude, no modo deles se comportar e viver, eles eram assim racistas sim. Eles eram assim racistas sim. Eles eram racistas sim.
Entendeu, meus irmãos? Mas no conceito, no contexto ideológico, sim. E se ela vivesse nos tempos de hoje, se eles vivessem nos tempos de hoje e pregassem isso aí, que eu tô falando, eles iam ser considerados sim racistas. Tanto Ellen White, como William Miller, como Guilherme Miller, entendeu? Como William Miller, né? Ou Guilherme Miller, entendeu? Alguns falam que é Guilherme Miller, outros é William Miller, né? Mas segundo as histórias, né, adventistas, né, no conceito histórico, quem deu pontapé inicial ao adventismo, ao movimento adventista, foi Guilherme Miller, entendeu? Aí Ellen White só pegou a ponga, né? Só pegou a ponga, junto com James White, né? Junto com James White, entendeu? Aí Ellen White gostou das ideias dele, né? Aí pegou a ponga junto com James White, aí criou a Adventista, porque a igreja Adventista não se chamava a igreja Adventista do sétimo dia, só se chamava a igreja Adventista, entendeu? Porque a igreja Adventista era a igreja da essa igreja aí o povo deles veio da Batista, entendeu? Mas voltando ao assunto do racismo, na minha opinião, ela é ser racista. Porque se fosse nos tempos de hoje, ela ia ser considerada racista sim. Entendeu, meus irmãos? Então é isso, viu? Foi isso. Que Deus abençoe a cada de vocês. Ronque pionelas. E fica aí com esse estudo aí. Estuda aí, viu? Valeu, amigos. Um abraço. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo certo? Bom, primeiro eu peço a você que se inscreva lá no meu canal, dê um like, possa compartilhar, né? Que isso é muito importante para nós, tá certo? Segunda coisa que eu quero falar, deixar sempre salientado, que todos os vídeos do meu canal, nenhum deles são para tirar a fé, seja lá onde for que você tenha a sua fé. É só mais uma maneira de você ver as coisas que talvez na sua denominação não é dito pelo seu líder espiritual, seu líder religioso. E hoje aqui nós vamos tratar de um assunto extremamente delicado, tá bom? E que se alguém achar que eu estou falando alguma coisa que não é a correta interpretação, por favor, que entre em contato comigo nos meus canais de comunicação, que você já sabe qual é, tanto no YouTube, quanto no meu WhatsApp, quanto no meu Facebook, e mostre, né, com referências que eu estou errado, tá certo? Bom, o assunto que nós vamos tratar aqui, ou que eu diretamente, ou melhor dizendo, eu vou falar com vocês aqui, é um assunto onde os adventistas do sétimo dia diz o seguinte: olha, Ellen White, ela era refém da sua época, por isso ela escreveu estas mensagens, estas orientações, estes aconselhamentos. Pois é, nós vamos ver alguns somente aqui, né, nesse viés que nós vamos colocar aqui, e sempre deixando a prerrogativa de que, será? Tá certo? Não há nenhuma leviandade da minha parte em acusar e simplesmente refletir em cima do que ela escreveu e comentar somente, ok? Bom, nós vamos ver aqui então algumas sérias reflexões sobre orientações de Ellen White. E essas orientações que talvez você não conheça, medite nas orientações de Ellen White como sendo inspirada por Deus. Nós vamos ver no manuscrito número 7 dela, de 1896, o que ela escreveu a respeito de uma circunstância que estava ocorrendo em sua época. E vamos lá. Mas há uma objeção ao casamento de brancos com negros. Bom, vamos parar um pouquinho aqui nessa sentença, aqui nesse parágrafo.
vamos analisar aqui, nesse parágrafo, né? Qual seria a objeção que Ellen White diz que tem em relação ao casamento de brancos e negros? Qual seria essa objeção dela? De dizer que Deus a inspirou para que existem objeções na união entre brancos e negros. Bom, ainda no mesmo livro, ela continua dizendo o seguinte: todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem, não tendo o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que os sujeitaria a uma vida de humilhação. Bom, eu também gostaria que Ellen White pudesse explicar, né, o que é colocar em desvantagem quando um branco se casa com uma negra ou quando um negro se casa com uma branca. Ou então, me explicasse o que é vida de humilhação quando um negro se casa com uma branca ou uma branca com um negro. E quando eu faço essa pergunta, eu quero que me respondam baseado na Bíblia, porque ela é a profetisa do Senhor, ela é a mensageira do Senhor, ela é a pessoa que escreveu centenas de milhares de páginas inspirada diretamente por Deus. Eu gostaria que me explicassem. Ainda continuando no mesmo livro, diz assim: os filhos destes casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Bom, então Ellen White está dizendo que os filhos desses casamentos que ela condena, que Deus condena através dela, ou seja, negros e brancos, seus filhos terão um sentimento de amargura por seus pais ou terem gerados? É isso que Ellen White está querendo dizer? Quer dizer que um negro e uma branca, ou um branco e uma negra, se unem, têm os seus filhos, geram esses filhos mestiços, vamos dizer assim. Agora, por causa disso, esses filhos vão ter a amargura de seus pais? É isso? Ainda no mesmo livro, ela diz assim: por essa razão, caso não houvesse outras, não deveria haver casamentos entre brancos e negros. Bom, então se não houvesse outros motivos, não deveriam. Se não houvesse outros que ela está dizendo aqui, não deveria haver essa união de casamentos. Ela está sendo clara aqui, ó. Não deve unir-se brancos com negros. Vamos lá. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 343 e 344, diz assim, vamos lá. Nenhuma animação deve ser dada a casamentos dessa espécie entre nosso povo. Aí eu pergunto, que espécie de casamento ela está querendo dizer? Entre brancos e negros? Nenhuma espécie de casamento deve existir entre nosso povo. Quando Ellen White diz entre o nosso povo, reparem na separação, segregação que ela faz. Frases assim me lembram dos longos discursos do nazismo, onde procurava construir uma raça pura. Mas aqui, meus queridos, minhas queridas, irmãos, irmãs, amigos e amigas, não vai nenhuma acusação. Somente me fez lembrar daqueles discursos longos de um certo nazista aí do século passado que queria construir uma raça pura. Bom, ainda no mesmo livro, Ellen White diz o seguinte, vamos lá. Que o irmão negro se case com uma irmã negra que seja digna, que ame a Deus e guarde seus mandamentos. Que a irmã branca que pense em unir-se em casamento ao irmão negro se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. Aqui Ellen White acusa as pessoas que querem se unir em matrimônio e caso sejam cor de peles diferentes, o Senhor não está aprovando esta união. Meu Pai do céu, o que esta mulher não deve ter frustrado pessoas
que se apaixonaram e por motivos de cor de pele tiveram que afogar seus sentimentos. E, para aqueles que não conseguiram se afastar e continuaram com a intenção de se unir, provavelmente viveram os restos de suas vidas achando que Deus os condenaram por tal união. Percebe, meus queridos? Vou repetir, deixar muito bem claro aqui, para que não venha nenhum defensor de Ellen White dizer que eu estou acusando Ellen White de alguma coisa. Não. Veja bem, eu estou trazendo textos e eu, como brasileiro, que a Constituição me dá o direito de livre pensamento, estou somente passeando nos seus escritos. Não estou acusando. Faço perguntas somente. Vamos lá. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 214, parágrafo 3, diz assim: as pessoas de cor não devem pressionar para serem colocados em igualdade com os brancos. Será que Ellen White fazia diferença entre brancos e negros? Será? Estou fazendo a pergunta. Veja, esse vídeo é um vídeo de questionamento. Não estou acusando Ellen White de absolutamente nada. Quando ela diz que os negros não devem estar em pé de igualdade com os brancos, será que ela está fazendo diferença? Será? Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 214, parágrafo 2. Ela diz assim: oportunidades estão sempre aparecendo e muitos homens de cor são chamados ao trabalho. Mas, por muitas razões, os brancos devem ser escolhidos como líderes. Olha, eu gostaria de saber, fundamentado na Bíblia, quais seriam as razões para que os negros não devem ser escolhidos para serem líderes. Na Bíblia, porque ela é a profeta do Senhor. Ela é a mensageira do Senhor. Tá certo? Ainda no mesmo livro, Ellen White diz o seguinte: todos nós somos membros de um corpo que é completo unicamente em Jesus Cristo, que vai levar seu povo do baixo nível que o pecado degradou e então serão colocados onde devem ser reconhecidos nas cortes celestiais como trabalhadores junto a Deus. Parece que, pelo que a gente está lendo até agora, parece que, pelo que escreveu Ellen White, a pessoa ser negro tem algumas características para ela aqui. Vamos lá. Primeiro, estar em desvantagem em relação aos brancos. Segundo, carregar um patrimônio hereditário inferior. Terceiro, viver uma vida de humilhação. Quarto, ser amargurado por ser negro. Quinto, viver proibido de se relacionar com um parceiro branco. Sexto, ser incapaz de liderar. Parece que o que pelo nós lemos aqui, esses pequenos sentenças, pequenos parágrafos de Ellen White, aconselhando divinamente, porque tudo que ela escreveu foi divinamente inspirado, me parece que tem essas características. Vamos continuar. Ali, em Primeiros Escritos, páginas 276, diz assim, vamos lá. O senhor de escravos terá de responder pela salvação de seus escravos a quem ele tem conservado em ignorância, e os pecados dos escravos serão visitados sobre o senhor. Deus não pode levar para o céu o escravo que tem sido conservado em ignorância e degradação, nada sabendo de Deus ou da Bíblia, nada temendo senão o açoite do seu senhor, e conservando-se em posição mais baixa que a dos animais. Bom, aqui Ellen White diz o seguinte, que o Criador de todas as coisas vai olhar para um determinado escravo pelo motivo dele nunca ter tido contato com Bíblia, ou ter ouvido falar que há um Criador de todas as coisas, benevolente, justo, está perdido porque nunca teve uma Bíblia na mão. E é porque é negro. E se fosse branco, Ellen White? E se fosse branco, eu só estou perguntando. Não se ofendam, seguidores de Ellen White. E se fosse branco?
né? Continuando ainda nesse mesmo livro, ela diz o seguinte: mas Deus faz por ele o melhor que um Deus compassivo pode fazer. Permite-lhe ser como se nunca tivesse existido. Ao passo que o Senhor tem de enfrentar as 7 últimas pragas, e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte. Estará então satisfeita a justiça de Deus. Bom, vamos analisar aqui. Nesse parágrafo, Ellen White, ela afirma que um escravo que passou sua vida inteira servindo debaixo de chicote, para Deus este pobre homem nunca existiu, ele não existe. Qual seria a esperança de um homem submetido às barbáries de sua época? Que esta mensagem lhe traria? Qual esperança esse homem teria? Se ouvisse dela isso: olha, não se preocupe, escravo, que passou a vida inteira debaixo de chicote. Para Deus é como se você nunca tivesse existido. É isso que Ellen White está querendo passar? No livro Spiritual Gifts, volume 3, página 64, de 1864, Ellen White diz assim: mas, se há um pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de união de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda a parte. Pergunto, posso perguntar, né? Perguntar não ofende. Que união de homem e besta? Do que ela está se referindo? União de homem e besta? Ainda no mesmo livro, Spiritual Gifts, volume 3, página 75, de 1864, ela ainda diz alguma coisa. Vamos lá. Toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes desta união, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido união de homem e besta, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies animais e em certas raças de homens. Ellen White, certas raças de homem? Então a união de bestas e seres humanos gerou uma certa raça de homem? Olha, eu quero fazer uma observação a vocês que estão assistindo esse vídeo. Pela ciência, relações sexuais tanto de homens com animais quanto de animais com outras raças de animais não dá origem a outras espécies. Levando em consideração as declarações até aqui, não é de se estranhar de que pode ser que esteja se referindo a dona Ellen White aos negros como resultado da união entre homens e bestas. Aí eu pergunto novamente: será, dona Ellen White? Será, seguidores de Ellen White? Sendo assim, para Ellen White, parece que o homem negro pode ser, primeiro, uma imagem desfigurada do Criador. Segundo, é uma certa raça de homem. Terceiro, é produto de uma grande confusão. Quarto, é produto da união entre homem e besta. Quinto, quanto ao casamento interracial, deixa entender que considera-se um grande pecado a união de uma mulher branca com um homem negro e vice-versa, uma vez que está claro que a união destes é um pecado acima de todo o outro. Gostaria de falar um pouco do perfil dos bereanos. Vamos lá. Meus queridos e queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, adventistas e não adventistas. A mente dos bereanos não se achava limitada pelo preconceito. Estavam dispostos a pesquisar a veracidade das doutrinas pregadas pelos apóstolos. Estudavam os escritos, não por curiosidade, mas para que pudessem aprender o que havia sido escrito a respeito do Messias prometido.
Diariamente examinavam os relatos escritos, comparando texto com texto. As evidências das Escrituras com respeito aos perigos que rodeiam as pessoas que querem seguir as orientações do Mestre pertencem a nós hoje. Você, adventista, peço a gentileza de refletir nos textos dessa matéria, da chamada profetisa do Senhor. Estas são somente algumas passagens que, infelizmente, o adventismo se aplica em esconder e não divulgar erros clássicos, que se fosse hoje, esta senhora certamente poderia ser processada por racismo. Compreendem? Percebem que dar o título a esta mulher como a profetisa do Senhor, né? A mulher que teve visões e sonhos de Deus e agora dá esses conselhos, estas orientações. Agora eu vou complementar aquilo que eu falei no começo. Alguns poderão dizer assim, mas William, na época dela, como muitos falam para mim, havia o problema lá dos escravos, a guerra do sul contra o norte por causa dos negros, tal, tudo mais. Eu respondo assim para eles, tudo bem, ok, eu concordo que ela vivia nessa época, mas ela não é a profetisa dos adventistas? Será que o Criador do céu e da terra faria realmente tal orientação para essas pessoas? Será que o Criador diria o seguinte, olha, para mim é como se você nunca tivesse existido? Será? Eu estou fazendo uma pergunta. Agora, se tudo que essa mulher escreveu não fosse considerado e inspirado por Deus, e isto que ela escreveu fosse feito uma ressalva dizendo o seguinte, olha, isto que ela escreveu não tem nada a ver com inspiração de Deus. Isso é somente o achismo de Ellen White. Mas nunca, nos 20 anos que eu estive dentro do Adventismo, nunca, qualquer linha que essa mulher tivesse escrito, alguém diz que foi um achismo de Ellen White. Nunca. Isso lá atrás, há 15 anos atrás, para trás. Hoje, com o advento da informação assim, ó, em tempo real, relâmpago, muitos naquele canal Novo Tempo, muitas estrelas do Novo Tempo já começam a falar que algumas coisas que Ellen White escreveu não foram inspiradas. Era uma opinião própria dela. Agora, né, meus queridos? Agora. Tá certo? Bom, legal que você chegou até aqui, que você pelo menos prestou atenção em tudo que está sendo dito. Repito, não é para tirar a sua fé na sua profetisa. Não. É só para fazer você pensar e nada mais. Tá bom? Vai lá no canal, dá um ok, dá um like, dá um joinha, se inscreva, peça para as pessoas se inscreverem, tá certo? Compartilha, é muito importante para nós, tá certo? Ainda não terminou, nós vamos falar mais um pouquinho ainda sobre Ellen White, seus conselhos e profecias, sonhos e visões. Até lá! Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos discutir um tema muito polêmico, as acusações de racismo contra os adventistas do sétimo dia e, em especial, Ellen White, uma das figuras mais influentes desse movimento. Vamos examinar cuidadosamente as acusações e entender o contexto em que foram feitas e explorar outras declarações que podem surpreender vocês. Fiquem comigo até o final, pois há muita coisa a ser descoberta. Nos últimos tempos, alguns blogs, sites e criadores de conteúdo têm acusado os adventistas do sétimo dia e Ellen White de racismo. Eles frequentemente citam um texto onde Ellen White aparentemente desaconselha o casamento entre brancos e negros. Hoje vamos ler esse texto juntos e analisar o que Ellen White realmente queria dizer. No texto, Ellen White diz o seguinte: somos uma irmandade, devemos tratar as pessoas não brancas
com o mesmíssimo respeito com que tratamos as brancas. Mas há uma objeção ao casamento de brancos com negros. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não têm o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que os sujeitaria a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhe deram essa herança para toda a vida. Por essa razão, caso não houvesse outras, não deveria haver casamento entre brancos e negros. Manuscrito 7, 1896, ela escreveu. A leitura desse texto nos faz refletir. O que Ellen White realmente queria dizer? Será que essa declaração reflete um sentimento racista ou algo mais profundo por trás dela? Vamos explorar o contexto histórico e social em que Ellen White viveu para tentar entender as suas palavras. No século XIX, os Estados Unidos estavam imersos em uma era de segregação racial e um preconceito intenso. Casamentos interraciais enfrentavam enormes desafios sociais e legais, o que resultava em severa discriminação para os casais e seus filhos. Mas isso não é tudo. Ellen White escreveu extensivamente sobre vários temas, incluindo suas preocupações sociais e humanitárias. Há outros textos dela que precisam ser considerados para termos uma visão completa de suas opiniões e ensinamentos. Vamos explorar algum desses textos menos conhecidos que podem lançar uma nova luz sobre suas verdadeiras intenções e sentimentos em relação ao povo negro. Por exemplo, em Testemunhos para a Igreja, volume 9, Ellen White escreveu o seguinte: quando o Salvador habita no coração, como se comportarão aqueles que se consideram seus seguidores em relação aos negros? Serão eles mantidos em sua condição servil? Negar-lhes-ão os direitos e privilégios de seres humanos livres? Não deverão sentir que o trabalho está completo enquanto existe uma alma a ser tocada pelo amor de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 207. E no livro Obreiros Evangélicos, ela diz o seguinte: não há diferença aos olhos de Deus entre a cor do negro e a cor do branco. Cristo morreu por todos, sejam ricos ou pobres, altos ou baixos, cultos ou ignorantes, todos são comprados pelo seu sangue. Sejam escravos ou livres, todos são preciosos aos seus olhos. Obreiros Evangélicos, página 262. Portanto, o que podemos concluir sobre Ellen White e suas opiniões sobre raça? As acusações de racismo contra ela e os adventistas do sétimo dia precisam ser vistas no contexto histórico e compreendidas de maneira justa. É essencial considerar o quadro completo antes de formar uma opinião definitiva. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns pontos sobre Ellen White. Se você gostou desse vídeo, deste conteúdo e quer mais vídeos esclarecedores como este, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo.